Brother, hey, what's up, pessoal? Mr. Maia. Durante todo o meu tempo ensinando inglês, percebi que meus alunos têm feito os mesmos erros em relação às palavras after e then, o qual me leva a acreditar que esse é um erro comum entre todas as pessoas que estão estudando inglês. Ele pode ser resolvido com uma simples regra, e a regra é essa aqui. Eu vou colocar aqui depois, mas se você está vendo agora, você pode ver que nem é uma regra na real, é só uma questão de vocabulário, mas vale falar sobre. Eu vou falar sobre ela agora, nesse sexto episódio de Como Dominar. Segue a vinheta. Mas antes de falar sobre a regra que eu coloquei aqui, ou o vocabulário que eu botei ali, eu tenho que falar antes sobre after e then em específico para aqueles que não estão ligados. Se você estiver ligado e quiser só ouvir a regra, vai aparecer esse tempo no vídeo. Se você não estiver ligado, ou se estiver ligado e quiser ouvir o vídeo inteiro mesmo assim, here we go. A palavra after significa depois de e tem a ideia do que segue, assim como a palavra before significa antes e tem a ideia do que precede. Esse é muito parecido com outras palavras do inglês, for e aft. A palavra aft é usada para posterior, é muito usada em papo de navio, coisa naval, assim, sabe? Aft é o nome dado para a parte de trás do navio. E rapidão, eu sei que o vídeo não é sobre before, mas a palavra for também tem a ver com o dianteiro e podemos ver isso em algumas coisas, como por exemplo, foreground é o nome dado para as partes de um palco numa peça que bota as coisinhas na frente dos atores, para parecer que eles estão no lugar real, enquanto a palavra background é a pintura, ou seja, o que for que estiver atrás do palco, ó. Forward é o começo de um livro, o prefácio em inglês é forward. Então esse for e after é bem comum, e before e after são só parte dessa ideia geral. A palavra then, por sua vez, tem seu significado compartilhado com a palavra dann, do alemão, que significa então. O meu alemão não é tão bom, eu tive que pesquisar isso, tá? Eu não falo alemão. Um pouquinho. Ich spreche ein klein bit Deutsch. Oder was ich weiß, ich habe in Schule gelernt. Und, eu vou continuar, agora eu fiquei empolgado. Und ich kann sprechen mit Deutschlander gut. Mas vale lembrar que a palavra then é mais usada em frases como depois do que então. Eu não quero que vocês que estão acostumados em ver a palavra then com então pensem, mas como que é parecido com after? É, em frases como por exemplo, I have to call my boss about this, then we'll know what's going on. Dá pra falar, eu vou ligar pro meu chefe sobre isso e então saberemos o que está acontecendo, mas dá também pra falar, eu vou ligar pro meu chefe sobre isso e depois saberemos o que está acontecendo. E eu argumento que depois seria a melhor escolha pra essa frase, pra ela manter o mesmo significado de como ela foi no inglês. Eu vou falar sobre a diferença entre then e so, propriamente o depois, como eu chamo o then, como devia ser chamado, e o so de então no próximo vídeo, semana que vem. Check it out. Mas eu vou dar mais exemplos aqui da palavra then como depois para que vocês entendam que faz sentido pensar nisso, porque eu tenho certeza que livros de inglês mostraram para vocês o tempo todo que a palavra then quer dizer então. Então segue algumas frases. At 5 o'clock, Independence Day. Then, at 6 o'clock, Maury. Maury. Cai, enterrei esse rolê. I don't understand, Susan. When I have a girlfriend, you want me. Then, when I become single, you don't want me anymore. Then, I try to talk to you and you have a new guy. You're driving me crazy, Susan. I need to infiltrate his company and become his most trusted advisor. Then, I will have my revenge. Muahahaha. Tá ficando bem divertido isso aqui. Eu vou parar por aqui antes que eu me empolgue. Então, tá vendo? A palavra then significa depois altos. E é muito comum pensar nela dessa maneira e é até certo. O qual causa a dúvida. Eu vou falar after ou vou falar then? Quando eu quiser falar sobre essa ideia de uma ação que cronologicamente segue outra ação numa frase com duas ações. Ou orações, melhor, né? E agora é sobre isso que eu vou falar agora. Agora é a hora da regra. Se vocês pularam até aqui, good to see you, welcome. Let's do this! Professores podem ser contra esse conceito de usar o idioma português para ensinar uma regra em inglês, só que depois de é muito útil, e depois também. Toda vez que você fala a palavra depois de, você continua a tua ideia, ou seja, você mostra a coisa que o depois de estava apresentando. Pensa no Will Smith, apresentando a esposa, aquele meme, sabe? Com a primeira coisa das duas coisas que aconteceram. Com a ação número 1 da ordem. Sempre. E eu não preciso nem ensinar regra nenhuma, eu falo uma frase e vocês sabem já, porque nós estamos acostumados a entender, porque é o nosso idioma. Eu só posso ir pra Disneylândia depois de economizar dinheiro. Qual coisa vem primeiro? Eu vou vir pra cá pra aparecer aqui. Economizar dinheiro. Coitado do reverendo que teve que dar o discurso depois do Martin Luther King. Quem deu o discurso antes? Martin Luther King. Não é difícil pensar nisso porque nós fazemos isso o tempo todo. E a palavra after faz isso. Ela vai descrever a primeira das duas ações que vem na ordem das duas orações que estão sendo faladas. Digamos que você tá num line-up de um show de talentos. Aí falam pra você assim, ó. You go after Judy. O que tá sendo falado é que a Judy vai e seguindo ela vai você.
Você vai depois da Judy. E then não, then é só depois. Então se eu falar assim, you go, then Judy. Isso significa você vai e depois, em segundo lugar, quem vai é a Judy. Não existe vez na qual isso não será o caso. Ou seja, sempre será o caso. É muito mais fácil falar assim, né? A palavra then vai apresentar a segunda das orações, enquanto a palavra after vai apresentar a primeira de duas orações. E se você achar que essa informação é óbvia, tipo, é claro que after é depois de, then é depois, porque eu sinto isso, mas eu sou professor, né? Eu mexo com isso faz mais de uma década já. Se você pensar isso, bem, primeiramente entenda que não todo mundo tá nesse nível, né? Caramba. Mas em segundo, as frases que usam essas palavras são muito parecidas. Eu posso pensar em outro exemplo agora. Mais difícil que eu pensava. Timmy é meu filho, digamos. You can play Call of Duty for half an hour. Você pode jogar Call of Duty por meia hora. After dinner. Todo mundo sabe, os nativos pelo menos, que a primeira coisa vai ser jantar. Mas eu posso falar a mesma frase, só tirando o after e colocando then. You can play Call of Duty for half an hour. Then dinner. Isso é falado. O que essa frase está falando, a mensagem dela agora é que você pode jogar Call of Duty, mas não vai dormir. Depois tem que jantar. Entende? E isso é um erro nível 5. Ambas frases estão gramaticamente corretas. Não tem como ele saber que você queria falar outra coisa porque a frase que você acabou falando ficou estranha. Nenhuma frase ficou estranha. Tá certinho. Digamos que você fale pra ele Call of Duty after dinner, mas o que você quer falar é Call of Duty e depois janta, hein? Não vai dormir sem jantar. Você usou a palavra after. O que ele vai entender agora, sem sombra de dúvida, é que rolou um jantar antes do Call of Duty, mas já que ele não viu, ele perdeu. Então ele vai jogar e dormir. Aí ele vai e não janta. Aí a mãe dele briga contigo. E tu, sendo o padrasto dele, pensa que ele não tá te respeitando. Aí você briga com ele, ela briga contigo porque você brigou com ele, tu sai do relacionamento, se ferra, tá vendo? Ó, o problema de não saber inglês. É por isso que regra nível 5 é importante. Ninguém vai saber que tu errou. Se o erro for um que saiu gramaticamente perfeito, mas deu outra mensagem, esse é o tipo de coisa que nós menos queremos. Aí a pessoa pode pensar, mas o meu erro não foi percebido. Eu não fui visto como um inferior, né? Que é o que ninguém quer. Mas tu vai ser visto quando inferior quando a pessoa acabar fazendo a coisa e rolar consequência e depois, sabe, não tem como colocar o leite de volta na garrafa. O efeito do reconhecimento que você falou errado ainda virá, só que virá mais tarde e mais carregado. Tu não quer isso. Por isso que esses tipos de diferenças são importantes. E eu procuro elas quando eu penso sobre o que falar nesses vídeos, sabe? Quais são as coisas que se a pessoa errar ninguém percebe? E essa foi uma delas. Espero que tenham gostado. Anúncios. Segundas e quartas, 8 horas da noite, nós temos lives. A link da planilha que nós usamos está aqui embaixo, para você ficar preparado caso queira assistir, ou para só ver o que nós vimos até agora sem querer ver minhas lives. Dê uma olhada no nosso episódio de inglês da arte que saiu sobre The Devil All the Time. Eu gostei muito de ter feito, saiu muito legal, tá aqui embaixo o link também. Quem quiser tela particular comigo, tá aqui embaixo o meu WhatsApp. Dê uma olhada em nosso curso EAD, mrmaia.com.br, que ajuda você com todas as suas dúvidas de gramática. Foi escrito por mim. Então se você gostou desse episódio, ou das coisas que eu falo aqui, tem lá em escrito e em forma de vídeo falando sobre as coisas também. Então é bem legal, uma galera tá usando, tá conseguindo renoma pra nós. Então, se você quiser, é isso aí. Tá aqui embaixo também. Por favor, deem like nesse vídeo, comentem o que gostariam que eu falasse sobre em seguida, publiquem ele em algum lugar, compartilhem. I'm Mr. Maya, behind the camera there's nothing, it's a circular light that I'm happy to have bought. Peace. I'll see you tonight for the life para quem quiser. Stay strong.